Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula e mais uma vez sem o meu rostinho aparecendo ali no canto da tela. Ainda não consegui dar um jeito aqui na câmera do computador, mas vamos que vamos, né? O importante é gravar a videoaula. Bom, hoje nós falaremos sobre os domínios morfoclimáticos. Para entender o esquema da aula, vocês vão ver sempre este mapa na tela, né, para localizar o domínio que a gente estiver falando, do lado direito. Do lado esquerdo você tem um texto sobre o domínio. Nós não vamos ler o texto na íntegra aqui, eu vou fazer alguns comentários e fornecer algumas informações que porventura não estejam nesse texto. Vocês vão perceber que boa parte desse assunto a gente já falou em outras videoaulas, né? E por fim eu vou mostrar uma foto, uma fotografia do domínio que a gente estiver falando. No final a gente fala sobre as faixas de transição, beleza? Então vamos lá. Primeiro, você deve se lembrar que a gente já falou sobre os domínios morfoclimáticos, lá na aula de regionalização do território brasileiro. Sim, domínio morfoclimático é uma forma de se regionalizar o território, é uma das várias regionalizações do território brasileiro. É uma regionalização cujos critérios são os elementos naturais, como clima, relevo, solo, vegetação, hidrografia e a relação entre esses elementos, a interação entre esses elementos. Então, mais uma vez, domínio morfoclimático é uma forma de se regionalizar o território brasileiro que leva em consideração aspectos naturais como geologia, relevo, solo, vegetação, hidrografia, clima e a relação, a interação entre esses elementos. Como vocês podem observar pelo mapa, essa é uma regionalização que não respeita os limites dos estados, não leva em consideração os aspectos político-administrativos, tá? Leva em consideração apenas os elementos naturais do território brasileiro e a relação entre eles. Tranquilo? Temos então 6 domínios no território brasileiro. Alguns domínios levam o nome da vegetação predominante, né, naquele local. A gente vai falar disso em cada um dos domínios. Outros não. E vocês podem observar ali alguns espaços em branco, são as chamadas faixas ou zonas de transição. É uma área onde há uma mistura de 2 ou mais domínios, né? Uma área, como o nome sugere, que faz uma transição de um domínio para outro, tá? Então é uma área mesmo de mistura, tá? Entre 2 ou mais domínios. Duas dessas áreas de transição, elas têm umas especificidades, têm umas características particulares e por isso elas recebem um nome especial e nós falaremos dessas áreas mais ao final da aula. Beleza? Então vamos lá, começando com o domínio amazônico. Como vocês podem observar, leva o nome da vegetação predominante naquele local, que é a floresta amazônica, uma floresta equatorial superúmida. Podem observar também pelo mapa que é o maior dos domínios morfoclimáticos, né? Algumas características sobre o domínio da Amazônia, ou o domínio amazônico. É um domínio que tem muita biodiversidade, uma diversidade muito grande de espécies animais e vegetais, tá? Uma outra grande contribuição do domínio morfoclimático são os rios voadores, já estudamos isso lá na aula de clima, né? A umidade que é produzida pela floresta e pela evaporação das dezenas e milhares de rios que correm por este domínio morfoclimático, tá? Toda essa evaporação e essa evapotranspiração formam uma massa muito úmida sobre essa região, e essa massa empurrada pela dinâmica atmosférica, né, por várias correntes de ar, e canalizadas pela Cordilheira dos Andes, que está localizada aqui, né, você tem essa umidade vindo aqui para o sul da América do Sul, e no caso brasileiro, para o nosso centro-sul, tá? Interferindo, contribuindo no processo de precipitação nessas áreas mais ao sul do continente sul-americano. Beleza? Em amarelo, no texto descritivo aí, eu ressaltei as principais ameaças que cada bioma, cada domínio sofre. No caso do domínio amazônico, o avanço da fronteira agrícola, né? Também chamado de arco do fogo ou arco do desmatamento. O aumento da área plantada no Brasil, da área destinada à agricultura, né? Atualmente, a gente observa essa fronteira agrícola avançando daqui do centro-oeste para o norte, ou seja, do bioma ou do domínio do cerrado para o domínio da floresta amazônica, tá? Então a gente tem essa atividade, esse avanço da fronteira agrícola, cuja técnica principal de, entre aspas, limpeza do terreno
é o fogo, né? Você coloca o fogo ali para queimar a vegetação e aí você, entre aspas, limpar o terreno e torná-lo então apto para o plantio e para a pastagem. Tá? Então esta é a maior ameaça que o domínio amazônico sofre. Além disso, outras ameaças também acontecem ali, também existem, como projetos de mineração, invasão de terras indígenas. Esse domínio amazônico é o que tem o maior número de áreas protegidas terrestres no Brasil, tá? Entre unidades de conservação e áreas indígenas demarcadas. E há muita invasão por madeireiros e mineradores. Tá? Além disso, a biopirataria, tá? O tráfico de animais silvestres, o roubo do conhecimento local, de tribos indígenas, né? De população ribeirinha e etc. Tranquilo? E essa daqui é uma imagem do bioma amazônico, do domínio amazônico. A gente tem uma vegetação densa, como vocês podem observar, diversidade de espécies, né, vegetais, como vocês podem observar, vários tipos de árvore, e o rio muito utilizado, inclusive, para navegação, o rio Amazonas. Tá? Os afluentes do Amazonas, por percorrerem áreas de planalto, eles têm um potencial de geração de energia hidrelétrica muito alto, né? Mas é um potencial que não é muito utilizado justamente por conta da existência da floresta. Teria um impacto muito grande construir usinas hidrelétricas nos afluentes do Amazonas. O rio Amazonas, por sua vez, é um rio de planície, então ele não é muito indicado para geração de energia. Por outro lado, ele é muito indicado e muito utilizado para navegação, para transporte fluvial. Beleza? Bom, agora vamos falar do número 2, Caatinga. A Caatinga, como vocês podem observar, é um bioma localizado prioritariamente na região chamada Sertão Nordestino. É uma sub-região, uma zona geográfica do Nordeste. É a maior das zonas geográficas e a mais populosa. Né? É uma região que tem um clima semiárido. O clima semiárido é o clima mais seco do país, com baixíssimos índices pluviométricos, existência de rios intermitentes, aqueles rios que só têm água quando tem chuva, né? O solo é raso e pedregoso, né? Um solo que não é muito profundo pela ausência de intemperismo químico, né? E muito pedregoso, tá? E aí, por essas condições, a vegetação que acaba existindo ali, sobrevivendo a essas condições, é uma vegetação adaptada a elas, a essas condições. Né? Uma vegetação, portanto, adaptada à falta d'água, adaptada a esse solo pedregoso e raso. E esse tipo de vegetação a gente chama de xerófila. Tá? Você tem como exemplos o cacto, o mandacaru, são vegetações, são plantas que conseguem acumular água, que tem toda uma fisiologia própria para suportar essas condições. Tá? E por conta disso tudo, as pessoas tendem a imaginar que a caatinga ela não sofre muita ameaça. Né? Se é uma região, se é uma vegetação e uma área que tem poucas condições de produção, né? O solo não é propício para agricultura nem para pecuária, falta água, as pessoas tendem a imaginar que não vai ter muito impacto. Mas tem. Na verdade, depois da Mata Atlântica e do Cerrado, a Caatinga é o domínio morfoclimático mais alterado do Brasil. Tá? Os impactos que acontecem na Caatinga, eles não são de grande magnitude, mas eles são mais permanentes, como, por exemplo, construção de estradas, construção de linhas de transmissão, as LTs, linha de transmissão que carregam energia, né, de uma área produtora até a área de consumo. Então, você tem um impacto que é permanente, né? Ele é contínuo nessas áreas. Além disso, a agricultura e a criação de animais de subsistência, né? A agricultura e a pecuária de subsistência, ela também é uma atividade presente ali e elas impactam a caatinga sim. Né? Apesar disso, a caatinga só tem 2% dela protegido por áreas, né, unidades de conservação e áreas legalmente protegidas. Tranquilo com a caatinga? Caatinga, em Tupi-Guarani, significa Mata Branca. Né? Os tupis deram esse nome por conta do aspecto esbranquiçado da vegetação. Né? E ele tem esse aspecto esbranquiçado pela ausência ou pela falta de clorofila. Tá? Caatinga, mais um domínio morfoclimático que leva o nome da vegetação predominante ali. E aqui vocês podem observar a caatinga. As espécies vegetais adaptadas à falta d'água, o cacto, o mandacaru, você tem as rochas
muito aflorantes, né? Um solo muito pedregoso, as rochas estão sempre à mostra, tá? E um aspecto realmente mais seco da vegetação. Tranquilo? Mares de morro ou mares e morros, tá? Tem essas duas formas possíveis de falar esse domínio aí. É o número 3, como vocês podem observar, presente em boa parte do litoral brasileiro. Este domínio não leva o nome da vegetação predominante, como vocês bem podem observar. Esse domínio leva o nome da forma de relevo predominante. Esse nome mares de morro refere-se aos chamados morros em meia laranja ou ainda relevo mamelonar. São morros, né, pequenos, baixa altitude, e muito arredondados, muito desgastados pela ação erosiva. Portanto, eles são bem redondinhos, como se fossem metades de laranjas mesmo. Por isso, a gente também chama de meia laranja. Tá? A maior parte desses morros está sem cobertura vegetal, né, porque foi muito utilizado em diversos ciclos da nossa economia, né, do café principalmente, onde você tirou a vegetação para plantar o café. Com o declínio do café, o morro ficou desmatado e a pecuária acabou ocupando este lugar. Né? A impressão que você tem, quando você vai no mirante, por exemplo, aqui em Visconde de Mauá, para no mirante e olha aqui para o Vale do Paraíba, você observa um morrinho desse ao lado do outro, parecendo ondas no mar. Por isso que você chama de mar de morros. Tá? Daqui a pouquinho a gente mostra a imagem, vai ficar mais claro isso daí. A vegetação predominante neste domínio é a Mata Atlântica. Né? Além da Mata Atlântica, você tem ainda as restingas e os manguezais, né, na área litorânea. Mas a Mata Atlântica, gente, é o bioma mais devastado do Brasil. Tá? Então, a Mata Atlântica, desde os portugueses, a gente já estudou isso também, a gente viu que os portugueses ficaram quase um século restritos ao litoral brasileiro, explorando as riquezas do litoral. A urbanização no nosso país se deu predominantemente na zona litorânea e a industrialização pegou boa parte do centro-sul do Brasil, onde predominam, como vocês podem observar no mapa, o domínio de mares de morro e a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica foi, ao longo da história, muito devastada. É uma vegetação que tem uma biodiversidade muito grande, tem um número de espécies endêmicas muito alto. Né? Espécies endêmicas, endemismo, é quando uma espécie é exclusiva daquele local, ela não acontece em nenhum outro lugar do mundo, somente naquele local. Isso é uma espécie endêmica, pode ser de animal ou de plantas também. Tá? Estima-se que resta cerca de 5 a 7% da cobertura original da Mata Atlântica, ou seja, 92, 93 a 95% já foi desmatado. Tá? E por conta disso, a Mata Atlântica é chamada de hotspot. Hotspot, em inglês tem que falar bonito assim, hotspot. O que é um hotspot da biodiversidade? Tá? Essa nomenclatura se refere a uma área prioritária para a conservação. É uma área que as autoridades reconhecem como prioritárias para conservar. E por quê? Para ser hotspot tem que cumprir 2 requisitos. Ter muita biodiversidade e estar sob muita ameaça. Bom, acabei de falar que a Mata Atlântica tem muita biodiversidade. Né? São mais de 20 mil espécies de plantas. Dentre elas, 8 mil são consideradas endêmicas. Né? Espécies animais também tem muito endemismo animal ali. Então é uma espécie, uma floresta equatorial, uma floresta tropical úmida de grande biodiversidade. Então, muita biodiversidade ela tem. E a outra condição, ela está sob muita ameaça? Tá, né? Ao longo da história, ela sofreu muita ameaça, a Mata Atlântica. Acabei de falar que restam apenas de 5 a 7% da cobertura original. Né? Então, isso enquadra a Mata Atlântica como um hotspot. Tá? Aí muitos devem estar se perguntando, e a Amazônia? E o domínio amazônico não é hotspot? Não tem muita biodiversidade? Não está sob ameaça da fronteira agrícola? Sim, as duas coisas. Mas ela não é classificada como hotspot. Por quê? Porque o grau de ameaça da floresta ainda não é tão grande a ponto de ameaçar a existência da floresta. Né? Lembrando que a floresta amazônica, o bioma Amazônia, ele não está presente exclusivamente no território brasileiro. Né? O Brasil possui a maior parte da floresta amazônica, mas ela se estende para outros países da América do Sul
e isso faz dela um bioma muito grande e, portanto, a ameaça que ela tem enfrentado, principalmente do desmatamento para a prática agropecuária, ainda não é uma ameaça suficientemente forte para enquadrá-la como um hotspot. Tá? Então, a gente tem 2 hotspots no Brasil. Um deles é a Mata Atlântica, que nós estamos falando agora. O outro a gente vai falar em breve. Tá? Maior ameaça à Mata Atlântica, então, atualmente, a urbanização. Beleza? Aqui, ó. Olha o domínio de mares de morro que eu falei para vocês. Olhando de longe, não parecem ondas no mar? Esses morrinhos arredondados, olha aqui, ó. Pequenos e bem arredondados, lembrando metade de laranjas. Tá? Morro de meia laranja ou ainda mamelonar. Relevo mamelonar. Beleza? Vamos para o próximo. Domínio do Cerrado, número 4. Está ali no meio. Boa parte do centro-oeste do Brasil é ocupado pelo domínio do Cerrado. Este domínio, novamente, assim como o amazônico, como o domínio da Caatinga, é um domínio que leva o nome da vegetação predominante neste local. Tá? Lembrando que cerrado é um tipo de savana. No caso, é a savana com maior biodiversidade do planeta. Savana, como aquelas que a gente costuma ver muito associado ao continente africano, o cerrado brasileiro é um tipo de savana, que recebe esse nome diferente, cerrado. E é o tipo de savana com maior biodiversidade animal e vegetal do planeta. Tá? Com relação a relevo, o que predomina no domínio dos cerrados são as chapadas, aquele relevo de topo aplainado e vertente lateral escarpada, ou seja, muito íngreme. Tá? Eu acho que na fotografia vai dar para ver uma chapada. O que mais que a gente pode falar sobre o cerrado? A maior ameaça, a abertura de rodovias. Né? Se vocês observarem no mapa, o cerrado é passagem, ligação, conexão entre várias regiões do Brasil. Né? Então, ao longo da história, a construção de rodovias e até mesmo de ferrovia em menor número, mas aconteceu, prejudica, né, o domínio do cerrado, prejudicou o domínio do cerrado. A construção de Brasília na década de 60 e, claro, o avanço da fronteira agrícola. Como eu falei para vocês, a fronteira agrícola avança do cerrado para a Amazônia, portanto, do centro-oeste para a região norte. E aí, então, é uma das ameaças ao domínio do cerrado. Tá? E é uma ameaça a ponto de enquadrar o cerrado como um hotspot. Então, assim como a Mata Atlântica, presente ali no domínio Mares de Morro, o cerrado, presente no domínio cerrado, é considerado um hotspot. Ou seja, é uma área que tem muita biodiversidade, olha aqui, ó, savana com maior biodiversidade do planeta. E está sob muita ameaça aqui, ó. É uma ameaça que é histórica, é constante, né? Já foi a abertura de rodovias, já foi a construção de Brasília e atualmente é o avanço da fronteira agrícola. Então, é uma ameaça que vai se renovando e se torna permanente, tá? A ponto, então, de classificar o cerrado como um hotspot. Tranquilo? Aqui, ó. Essa aparência do cerrado. O cerrado é formado por uma vegetação arbóreo-arbustiva, ou seja, nós não estamos falando de floresta, nós estamos falando de algumas poucas árvores, ó, algumas poucas árvores, mas um relevo predominantemente arbustivo, né? Uma vegetação de porte mediano. Então, isso é o cerrado, que é um tipo de savana. E ao fundo vocês podem reparar uma chapada, né? Um topo aplainado, como se fosse uma mesa, e uma vertente, essa lateral aqui, ó, escarpada, íngreme, tá? Com vários depósitos sedimentares ao lado aqui. Então, esse é um relevo, essa é uma paisagem típica do centro-oeste brasileiro, do cerrado brasileiro. Tranquilo? 5. Lá na região sul agora, o domínio da mata de araucária, também chamado de mata dos pinhais. Tá? Está localizado predominantemente na região sul do Brasil. Tá? Uma região que tem um clima subtropical, um clima mais frio do país, né? Sem considerar as áreas de altitude. Que mais? A vegetação predominante é o pinheiro do Paraná, tá? E é uma vegetação que foi bastante devastada ao longo da história para o uso da madeira, seja como lenha ou para a fabricação de móveis. Tá? Desde os imigrantes italianos e alemães
eles já usavam essa madeira, né? Hoje em dia, a indústria da celulose, indústria do papel, né, e celulose, é uma das causas da devastação da mata de araucária. Tá? Ali no final está escrito que restam hoje menos de 10% da mata original. Bom, por que então que a mata de araucária não é classificada como um hotspot? Se só resta menos de 10%, ou seja, a ameaça é real. A ameaça que é histórica, né? Desde os colonizadores e os nossos imigrantes estrangeiros que utilizavam a madeira para a fabricação de móveis e como lenha, e atualmente a indústria da celulose, então é uma ameaça real. Por que ela não é enquadrada como hotspot? Porque ela não tem tanta biodiversidade assim. A mata de araucária, como o nome sugere, predominam alguns tipos de plantas, como a araucária, que é um tipo de pinheiro. Acho que vai ficar mais claro agora, olha aí. Ó. Essa é a mata de araucária. Vocês estão vendo muita diversidade de espécies de plantas aí? Não. Portanto, se a mata de araucária não tem diversidade, muita biodiversidade, ela não cumpre um daqueles dois requisitos, pré-requisitos, para ser enquadrada como hotspot. Ela tem sim muita ameaça, mas ela não tem muita biodiversidade. É uma mata mais homogênea. Tá? O último domínio é o domínio das pradarias, também chamado de pampa ou campanha gaúcha ou ainda campos sulinos. Como vocês podem observar, está no extremo sul do Brasil. Tá? É uma vegetação formada por herbáceas e gramíneas. Gramíneas, vegetação rasteira, grudada ao solo. Não tem padrão arbóreo, não são árvores. Tá? Também, assim como os demais domínios, com exceção do Mares de Morro, esse domínio leva o nome da vegetação predominante, que são os pampas ou campanha gaúcha, tá? Ou ainda pradarias. O relevo predominante ali tem uma curiosidade. Ele é chamado de coxilhas. Acho que na imagem vai dar para a gente ver a coxilha. É um relevo também ondulado, né, a exemplo dos mares de morro, um relevo suavemente ondulado, mas ele não tem essa sequência que os mares de morro têm, que tem um morrinho ao lado do outro, né, dando um aspecto de ondas. As coxilhas têm esse relevo mais isolado. Tá? Devido à característica principal da vegetação desse domínio, né, formação de gramíneas, esse domínio sempre foi muito utilizado para a prática pecuária, porque é como se fosse uma pastagem natural. Aquela grama tá ali para o gado, para o animal comer. Né? Então, ao longo da história, o domínio das pradarias ele foi muito impactado pela prática pecuária. Né? E ainda tem um detalhe, né? O sul do Brasil ainda é conhecido como um celeiro, né? A produção de alimentos no Brasil. A fronteira agrícola do Brasil já foi no sul até a década de 60, 70. Né? Então, o sul é um grande produtor agropecuário. Então, boa parte da produção agrícola acontece nas pradarias e impacta as pradarias também. Além disso, o pisoteio dos animais vai compactando o solo, tornando o solo impermeável. Isso vai desagregando o solo e dando início a um processo que a gente chama de arenização. É semelhante à desertificação, formação de desertos, tá? Mas recebe esse nome de arenização. O solo vai se tornando arenoso, tá? Vai perdendo ali a sua coesão, vai se tornando mais solto e mais ressecado, tá? Processo de arenização. Então, esses são os principais impactos do domínio das pradarias: a pecuária extensiva, a agricultura de soja e do trigo e a arenização. Tá? Aqui a gente vê o domínio das pradarias. Essas são as coxilhas, esses relevos ondulados assim. Ó. São as coxilhas, a vegetação é essa daqui mesmo, gramínea. A impressão que a gente tem é que isso aqui era tudo mata, né? Como, por exemplo, aqui de algumas árvores e foi desmatado. Na verdade, não. Esse é o domínio das pradarias. Ele é assim. Tem umas ocorrências pontuais de vegetação arbórea, mas predominantemente gramíneas. Por isso que é muito utilizado para pastagem. Tá? E aqui agora a gente fala das duas faixas de transição ou zonas de transição. Tá? A primeira delas é essa daqui, ó, que é uma área que faz a transição entre o domínio da Amazônia, o domínio da Caatinga e o domínio do Cerrado. Ou seja, essa área aqui tem uma mistura desses três domínios. É a chamada Mata dos Cocais. Tá?
é uma das principais zonas de transição. Aqui predominam espécies como o babaçu e a carnaúba, né? E a maior ameaça é o extrativismo vegetal, quando ele é feito de forma desregrada. Aqui tem um exemplo da mata dos cocais, tá? Coqueiros, principalmente, babaçu, a carnaúba. Bom, e esse domínio aqui, essa faixa de transição aqui é o Pantanal. O Pantanal, na verdade, gente, ele é um complexo vegetacional. Ele tem uma diversidade muito grande de espécies, é uma mistura, entendeu? Por isso que ele é chamado de complexo vegetacional. E é uma área que alaga periodicamente, né, pela dinâmica da cheia dos rios. Então, essa dinâmica, né, de cheia dos rios e ocupação da planície de inundação, a planície fluvial, fertiliza essas áreas de planície e aí propicia o desenvolvimento de uma vegetação muito biodiversa. Tá? Maiores ameaças ao Pantanal, o avanço do cultivo de cana-de-açúcar, a pecuária, né? E além do turismo desregrado, desregulamentado, fora dos padrões. E aqui a gente tem um exemplo do Pantanal. Aqui são essas áreas que são periodicamente alagadas. Ó. Tá? E por hoje é só. Alguma dúvida? Algum comentário? Já sabe, né? Deixe aqui embaixo ou me procure nas redes sociais, que eu terei o maior prazer em esclarecer suas dúvidas. Beleza, gente? Até a próxima, então.